Fala, galera, tudo bem? Chegamos à nossa terceira aula do treinamento Excel Week, que é essa preparação aí, uma semana de Excel, a gente vendo sobre planilha de controle financeiro, para você fazer o controle pessoal seu das suas contas. E ao final dessa semana de Excel aí, a gente vai liberar um desconto exclusivo só para quem está no grupo. Então, se você não está no grupo, entre no grupo lá, para que você possa ter direito a esse desconto aí, pessoal. Valeu? Então, vamos lá para o nosso exercício. Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? A gente tem essa planilha, onde eu tenho aqui os meses, né? E eu tenho o grupo de despesa. Eu quero colocar aqui, ó, a despesa de cada mês, beleza? Então, para isso, a gente vai usar o Soma-C, porque a gente vai somar todas essas despesas referente ao mês de janeiro. Na verdade, aqui a gente vai usar o Soma-Cs, né? Que é um Soma-C com mais de um critério. Então, é o Soma-Cs. Só que vamos colocar primeiro o Soma-C para a gente entender como que é a função Soma-C e depois a gente acrescenta um critério e faz o Soma-Cs, tá? Então, vamos lá. Se eu fosse usar o Soma-C, seria o seguinte. Igual Soma-C. Qual que é o intervalo que eu vou procurar? É aqui, ó, onde está o grupo de conta, beleza? Então, é a coluna D, tá? Então, eu selecionei a coluna D inteirinha aqui, tá? Então, se você clicar bem aqui em cima ó, do D, ó, ele pega a coluna toda. Eu preciso... Por enquanto, eu não vou travar o intervalo, porque eu vou fazer só para demonstrar o Soma-C, tá? Porque o que a gente vai usar de verdade aqui é o Soma-Cs, que tem mais de um critério. Beleza. Aí o Excel vai te dando uma colinha aqui, né? Ó. Então, olha, colocou aqui a função Soma-C, ele trouxe o intervalo, né? Eu selecionei aqui a coluna D e ele pergunta, qual que é o critério? Então, esse primeiro intervalo está relacionado a esse critério, né? Então, o critério é esse aqui, ó. Remuneração CLT. E qual que é o intervalo que eu vou somar? O intervalo que eu vou somar é receita, né? Eu posso clicar em cima do F aqui, ó. Pode observar que ele pegou a coluna F todinha. Então, ó, ele trouxe aqui a soma. Se eu arrastar para baixo, ó, receita com aqui outras receitas e aqui receita CLT, aqui o normal, né? Vamos ver se está certo. Vou pegar aqui, ó, remuneração CLT. Está falando que é 73.333. 73.333. Bateu, certo? Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou pegar pelo grupo de despesa. Então, eu não posso utilizar a coluna F, eu vou ter que usar a coluna G, beleza? Vou limpar aqui. Igual soma C, né? Então, ele somou aqui. Qual que é o intervalo? O intervalo para procura é o mesmo, é a coluna D, beleza? Qual que é o critério? O critério aqui é o grupo, beleza? E qual que é o intervalo de soma? O intervalo de soma não vai ser mais a coluna F, mas sim a coluna G. Beleza? Ok. Então, ó, tá falando aqui que de alimentação eu tenho 9.606. Vamos ver se é isso. Despesa com alimentação. 9.606, tá batendo? Certo. Vanderlei, mas aí você está falando o total. Eu quero saber somente no mês de janeiro. Aí aqui, ó, o próximo eu quero mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, e assim sucessivamente.
Como que eu faço isso? Bom, é bem simples. Eu vou usar aqui o soma Cs e não mais o soma C. Então, pessoal, o soma C, o que que ele tem? Ele tem um intervalo de soma, vai ter um intervalo de soma. Aí, ele vai ter aqui, ó, um intervalo de critério, que é o intervalo de onde ele está procurando. A gente colocou aqui a coluna D, né? Aí ele vai ter aqui o critério, que é o que ele está procurando, né? Que no caso aqui seria a remuneração, aqui a alimentação, né? E por último, ele tem um intervalo da soma, que é aquilo que ele está somando. Nesse exemplo aqui, seria a coluna de receita ou a coluna de despesa, né? Que é onde tem o valor. Só que agora vai complicar um pouquinho, por quê? Eu quero que ele traga, ele vai buscar aqui nessa coluna, vai trazer, né, o grupo da despesa, vai somar nesse valor aqui, só que eu quero somente o mês de janeiro, depois somente o mês de fevereiro, e assim sucessivamente. Então, não dá mais para usar o soma C, mas sim o soma Cs, que vai ser igual soma Cs. Tem um Szinho a mais no final. E aí, ó, ele inverte, tá vendo aqui, ó, intervalo de soma. Esse intervalo de soma que vinha no final vai passar a vir no começo. Por quê? Porque eu só tenho um intervalo de soma e eu tenho vários intervalos de critério. Então, eu tenho intervalo de critério 1, critério 1. Intervalo de critério 2, critério 2. Intervalo de critério 3, critério 3. Depende quantos critérios eu vou ter. Beleza? Então, qual que é o meu intervalo de soma? O intervalo de soma vai ser a receita. Vou precisar travar agora, né? Vou dar um F4 ou um FNF4. Você precisa observar se tem o cifrão antes do F aqui, ó. Bonitinho, né? Beleza, tem. Aí ele já me pede o intervalo de critério 1, que vai ser o quê? O grupo de despesa aqui, ó. Beleza? Aí ele me pergunta qual que é o intervalo de critério 1 e qual que é o critério 1. Agora, o critério 1, se eu estou falando que é o mês, vai ser o grupo de despesa, então eu vou pegar o grupo de despesa. Agora aqui, muita atenção nessa hora, pessoal. Se eu estou dizendo que é para pegar essa célula e eu vou arrastar essa fórmula aqui para o lado, o que, que acontece? B é coluna, certo? A, B, C, D, E. Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá vendo? Então, ó, coluna B, 4. A célula B4. Eu quero que arraste para baixo, mude para B5. Eu quero arrastar para o lado, eu não quero que mude para C4. Eu quero que ele continue com um B. Então, antes da letra B, eu venho aqui, ó, e coloco um cifrão para travar somente a coluna. Beleza? Agora, intervalo de critério 2. Pegar lá, o intervalo de critério 2 vai ser o quê? O mês daqui, ó. Beleza? Vou travar ele também, tá? Então, F4, ponto e vírgula. E agora, vou pegar aqui o mês de janeiro. Agora, o mês de janeiro, eu vou travar a linha. Por quê? Quando eu arrastar para baixo, eu não quero que ele passe para a próxima linha. Mas quando eu arrastar para o lado, eu quero que ele mude de C para D, de D para E, e assim sucessivamente. Agora, ó, posso arrastar aqui e arrastar aqui para o lado. Para você arrastar, pessoal, é só vir aqui, ó, bem no cantinho aqui da célula, tem um sinalzinho aqui de mais aqui. Você clica aqui, arrasta para baixo e para o lado.
Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui, ó, vai ser a despesa, tá? Igual, soma Cs, abre parênteses, intervalo de soma. Agora não é mais F, agora é G. Vou colocar um F4 aqui para travar. Intervalo de critério, é o grupo da despesa. Qual que é o critério que eu quero? A minha despesa. Essa despesa eu tenho que travar o quê? A coluna. Agora, o intervalo de critério 2, que é a coluna de meses. Travo ela também. Vou voltar aqui para o critério 2. Mês. Eu quero que mude de C para D. Não quero que mude de 8 para 9, né? 8 para 9 eu não quero. C para D eu quero. Então, eu vou colocar o cifrão agora, ó, antes do número. E agora eu fecho. Agora arrasto para baixo e arrasto do lado. Então, ele está me dizendo que eu vou fechar o ano com 36 mil de sobra. Vamos ver se está batendo? 36 mil, certinho. Pessoal, então qual que é a grande diferença aqui, ó, do soma C para o soma C? O soma C, ele inicia com o intervalo do critério, aí ele tem o critério e depois tem o intervalo de soma. No soma C, esse intervalo de soma que era no final passa a ser no início. E aí a diferença é que ele tem vários intervalos e critérios aqui, ó. Intervalo de critério 1, critério 1. Intervalo de critério 2, critério 2. Ele vai ter mais que um intervalo de critério e mais do que um critério. Só que sempre o intervalo 1 tem que estar combinado com o critério 1. O intervalo 2 tem que estar combinado com o critério 2, entendeu? Então, essa é a diferença dos dois. Pessoal, o exercício de hoje era isso. Então, até a próxima aula. Espero que estejam gostando. E se vocês querem ter desconto exclusivo no treinamento Seja Referência Excel. Então, pessoal, se vocês querem ter acesso a um desconto exclusivo, fique até o final dessa semana, que você vai receber um desconto exclusivo somente para quem está no grupo, tá? Valeu, pessoal!